Olá, pessoal, boa noite a todos e todas que estão entrando aqui pelo canal. Acredito que a gente vai levar alguns minutos até estabelecer aí uma entrada dos ouvintes dessa transmissão, né, ao vivo, dessa live, né? Todo mundo chama de live. Então, o debate nosso desta noite é uma discussão bem importante para a cidade, não só para a cidade, mas bem importante na questão que estamos vivendo hoje, em tempos de pandemia, em tempos em que os indicadores da pandemia se apresentam ainda em alto risco, né? E que se faz uma discussão presente na cidade de Florianópolis em torno da greve dos servidores e dos trabalhadores e trabalhadoras da educação no município de Florianópolis por conta do debate da volta às aulas presenciais no âmbito do município de Florianópolis, né? Então, eu sou o vereador Marquito, do PSOL, aqui na Câmara Municipal. Nós estamos desde fevereiro fazendo essa discussão, né, sobre a questão da volta às aulas, né? E fizemos algumas visitas, inclusive em unidades escolares, dialogamos com trabalhadores e trabalhadoras da educação, dialogamos com familiares, pais, né, que são também diretamente envolvidos com a questão da volta às aulas, né, e, contudo, nós decidimos fazer aqui um debate amplo, né, onde a gente chamou 4 convidados e convidadas para a gente fazer uma discussão mais qualificada, uma discussão no âmbito da questão da saúde pública e das questões sanitárias, no âmbito das condições colocadas nas unidades escolares, no âmbito do que envolve a relação entre a categoria e o Poder Executivo, na ausência ou na permanência de um diálogo sobre as questões colocadas, e também um olhar a partir dos pais, né, e das famílias que têm as suas crianças, jovens e adultos na rede pública municipal. Quero dizer que nós vamos ter aqui de 10 a 15 minutos para cada convidado e convidada. Nesses intervalos a gente faz algumas intervenções e também acompanha aqui os comentários que vocês vão colocando nas redes sociais para a gente qualificar a nossa discussão. A gente faz esse trabalho e, primeiramente, eu quero agradecer a toda a equipe do Mandato Agroecológico, do nosso mandato, que organizou, especialmente a Carlinha, que foi quem articulou com cada uma e cada um que foi convidado. Também aí a pessoal da equipe técnica, da parte de comunicação. E agradecer aos nossos convidados, né, e convidadas. O Fernando Boing, que está aqui, alguns já ouviram ele, é epidemiologista e professor do Departamento de Saúde Pública da UFSC, né, vai trazer um panorama aí sobre as questões envolvendo a pandemia e esses indicadores e também a relação disso com esses espaços escolares, né. Nós também convidamos a Cláudia, que é professora da rede pública municipal, né, uma grande profissional da educação, uma grande trabalhadora da educação no município de Florianópolis, vai trazer um pouco das condições e do olhar dela sobre esses equipamentos e a estrutura da rede pública municipal. Nós também trouxemos aqui o Bruno Ziliotto, que além de servidor, hoje é diretor do Departamento de Educação do Sintrazem, do Sindicato dos Trabalhadores municipais de Florianópolis, e também nós temos aqui a presença de uma mãe da Rede Pública Municipal de Educação, que é a Sheila P7, que traz aqui também um olhar sobre essas famílias, né, que tem, algumas delas conseguem ter um espaço de diálogo um pouco mais ampliado e coletivo, espaços de reflexões, né, e que vai trazer um pouco desse olhar também a partir das famílias, né. Nosso objetivo é ter diálogo, ter um debate qualificado, diferentemente de muitos espaços que preferem a truculência, o vazio, o esvaziamento do diálogo, do debate, e muitas vezes acabam apenas fazendo uma discussão unilateral que não alcança vamos dizer assim, a complexidade e a intersetorialidade que esse tema demanda de todos nós, né?
Então, antes de mais nada, eu espero que todos estejam acompanhando a live. Peço também que quem esteja acompanhando faça o compartilhamento dessa live nas suas redes sociais para alcançar o maior número possível. Também coloquem lá o link para os seus grupos, né, as suas redes de transmissão, especialmente aquelas que estão discutindo esse tema, porque o nosso objetivo aqui é realmente fazer um debate de altíssima qualidade, especialmente quando a gente tem atores públicos e políticos que não querem abrir esse espaço para discussão, né? Então é isso, minha gente. Agradecer demais, né? Assim, o aceite de vocês nessa noite de segunda-feira. Todos nós temos famílias, a gente sabe como que é. E eu vou iniciar aqui com o Fernando Boing, né? Que ele é da área da saúde, professor da UFSC, epidemiologista, que vai trazer para nós um pouco desse panorama geral, né, Fernando, de como que hoje está colocado a questão dos indicadores no município, correlacionado com outros lugares, né? Se ele tiver colocado alguma definição sobre recomendações, né? E especialmente nesse ambiente escolar, seria muito importante ele trazer aqui para nós. E a partir depois da fala dele, a gente faz aqui o convite para a professora Cláudia fazer a fala em seguida do Fernando Boing. Tá certo, gente? Então, agradecer mais uma vez e eu passo aqui a fala para o Fernando Boing fazer essas considerações dele. Obrigado. Bem, boa noite, Marquito, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar alguns pensamentos sobre um tema tão relevante como este, e no momento, né, muito decisivo também. Não é um assunto que a gente tenha uma resposta simples, e isso demanda que nós conversemos bastante, isso demanda que haja uma ampla discussão dos diferentes atores que atuam nessa área. Tá? Eu sou epidemiologista, como o Marquito falou, sou professor também, sou docente, e tenho me dedicado aí no último ano a estudar bastante a Covid-19, na minha linha original de pesquisa Desigualdades Sociais em Saúde, mas faz mais de um ano aí que Covid é quase a vida profissional nossa, que a gente tem estudado muito isso. Então, vou compartilhar com vocês alguns pensamentos sobre como é que está o cenário epidemiológico de Florianópolis e no contexto brasileiro, e também o que se pensa sobre a epidemiologia da doença junto a escolares e dentro de escolas. Tá? Eu preparei uma apresentação, se vocês puderem projetar, vai facilitando, eu vou conversando e apresentando alguns dados aí para vocês. Só me dá um ok a hora que tiver projetado aí. Vamos ver se o João... Acho que o João deve estar por aqui. Vamos ver se ele está acompanhando a gente para fazer a projeção. Tá bem. Eu começo, daqui a pouco ele coloca aí. Tá bem? Pode ser, Fernando. Acho que começa, eu vou entrar em contato com ele aqui pelo WhatsApp. Pode ser. Não, tranquilo, vamos lá. Bom, quando a gente vai falar de Covid aqui em Florianópolis, a gente precisa situar Florianópolis no contexto de Brasil, né? E o Brasil é tido como o país que pior enfrentou e tem enfrentado a Covid-19 no planeta. Tá? Houve uma análise de uma consultoria australiana que analisou 6 indicadores de enfrentamento à Covid, que era o número absoluto e relativo à população de casos novos que surgem da doença, de pessoas que morrem pela doença e de pessoas que conseguem realizar o teste de Covid. E se verificou que, considerando esse cenário aí de 6 indicadores, o Brasil é o 98º dentre 98 países analisados. Então, a gente vive num país que não tem feito o enfrentamento adequado à Covid-19, tá? Que não lançou um plano estratégico de comunicação com a população para explicar exatamente a doença, a gravidade, os comportamentos, mobilizar as pessoas a fazerem aquilo que é melhor para si e para a coletividade, que não apostou no momento adequado em vacina. Então, a gente já perdeu, e a gente tem acompanhado isso,
a gente perdeu oportunidades importantes de vacinação, de compra, de aquisição de vacina, um insumo que tem tanta concorrência no mercado internacional. A gente, quando ainda não tinha essa concorrência de agora, a gente negou uma grande quantidade das vacinas da Pfizer, também negou a compra da Coronavac num primeiro momento, né, e atrasou bastante o nosso cronograma de vacinação. Então, a gente está falando de um país assim, que não está fazendo enfrentamento adequado à Covid-19. Tá? E isso faz com que a gente tenha uma permanente manutenção de casos em níveis, em patamares elevados no Brasil. Tá? Vocês vejam que depois que a gente chegou a um patamar ali de 20, 30 mil casos, a gente teve em outubro, final de outubro, novembro do ano passado, uma redução para pouco menos de 20 mil casos novos por dia, mas de resto, o Brasil ele fica durante meses e meses e meses com muitos casos acontecendo da doença. Tá? Isso não é o padrão do mundo. Esse é um caso do Brasil. Tá? Outros países, eles também estão enfrentando a Covid e é um desafio para eles, tá? Para todo o país. Mas, quando o número de casos começa a aumentar e, consequentemente, de mortes da sua população também começam a aumentar, eles agem. E aí a gente vê, ó, aqui Portugal é um exemplo, mas eu podia botar dezenas de outros países, tá? Que iam ter um padrão semelhante. Aqui no final de março, eles tiveram um aumento, caiu, e ficaram ali, ó, durante meses, lá embaixo, o número de casos novos que surgiam de Covid por dia. Aí ficaram baixo, no final do ano, como vários países europeus, né, aumentou bastante, caiu. Depois aumentou de novo ali em janeiro, eles fizeram um lockdown, né, em 15 e 22 de janeiro, primeiro começaram um lockdown mais suave, depois um mais forte, e aí caiu o número de casos novos. Então vejam, tem pico, mas cai. Pico, mas cai. O Brasil não. O Brasil foi para cima e andou para o lado. Tá? Então, é desse país que a gente está falando, que não faz o enfrentamento à Covid-19. Bom, entre vários desafios que isso implica e implicou para a sociedade brasileira, né, a gente não ter feito o adequado enfrentamento e não estar fazendo ainda, a escola é um dos principais aspectos. Então, a gente ficou ali meses e meses e meses sem educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, né? Presencial. Né? Tudo foi à distância. Então, foi um trabalho árduo de professores, foi uma necessidade de adaptação muito aguda por parte deles e por parte dos estudantes. Então, a gente ficou com aula, né? A gente não ficou com aula presencial. E aí começou uma grande polarização que transcendeu a ciência, né? Uma polarização de abre e não abre escola, e foi apropriado de forma política para algo que, infelizmente, ainda tem na nossa sociedade, que é uma certa desvalorização do papel do professor e da educação, né, das escolas e das universidades. Então, isso ficou um pouco de um campo de batalha, dizendo que um grupo não queria dar aula, outro grupo dizendo que não tinha as condições estruturais, né? E é legal a gente tentar lançar alguma luz de ciência sobre isso e discutir com um pouco mais de calma, né? Tem uma epidemiologista molecular alemã que ela fala que, assim, ó, manter as escolas abertas e encontrar estratégias seguras para fazer isso deve ser prioridade, deve ser objetivo de toda a nação, né? Mas isso significa fugir da narrativa de que as crianças não estão infectadas com o vírus e que as escolas não espalham vírus, né? A gente não vai conseguir agir de forma adequada se não reconhecer o problema. Então, alguns estudos, lá no começo da Covid, ali por março, abril, maio do ano passado, começaram a dizer que não tinha grande problema, gravidade da doença em criança e que as escolas não eram propagadores do vírus. Mas essas pesquisas foram feitas num contexto já de fechamento e de pouca adesão das pessoas, quando as escolas estavam abertas, à rotina de ir à escola. Então, com pouca gente indo à escola, ou com escolas muito fechadas, se via que elas não propagavam muito. Bom, é lógico, né? Você não tinha uma grande aglomeração normal de uma escola. E isso ficou durante o ano dizendo assim, olha, não tem problema em escola, não tem problema em criança, né? Então, houve uma má leitura da evidência científica. E aí, quando já no segundo semestre do ano passado começaram a surgir os estudos, sobretudo nos países do hemisfério norte, né, que estavam começando o semestre letivo, porque lá começa em setembro o semestre letivo. Então, quando eles começaram as aulas lá nesse segundo semestre, a gente começou a ter estudos um pouco mais precisos do impacto da escola na transmissão comunitária,
e de como a transmissão comunitária afeta a escola. Tá? Então, são duas coisas importantes que a gente tem que observar quando discute a epidemia e o ambiente escolar. Uma questão é o quanto que a escola vai contribuir para potencializar a disseminação do vírus na cidade, no bairro, no estado. Tá? Outra questão é como que o cenário que se encontra a disseminação do vírus nessa localidade, né? Então, vamos falar aqui de Florianópolis, no município, por exemplo, vai impactar no risco que existe no ambiente intraescolar, na segurança das crianças e na segurança dos profissionais. Então, esses dois elementos a gente tem que considerar quando for analisar essa situação. Eu vou tentar contribuir um pouquinho com alguns dados aqui. Uma primeira questão é: tem menos criança do que adulto com Covid, tá? Com um evento grave de Covid. Mas o número de crianças em idade escolar tem aumentado bastante. Isso é no mundo inteiro e é também no Brasil, tá? Tem que ficar claro que crianças e adolescentes podem ser infectados com o vírus, podem adoecer e podem transmitir e podem morrer, tá? Criança tem risco também. A maioria das crianças e dos adolescentes tem um sintoma mais leve, né? Alguns não apresentam sintoma. É diferente de um idoso, de fato, a gente aprendeu esse comportamento, é diferente de alguns outros vírus que eles afetam mais severamente criança. Esse afeta mais severamente outras idades, mas não quer dizer que não afete, entendeu? Uma questão é, quando você compara risco, o risco no idoso é maior do que o risco numa criança de 7 anos, os estudos têm mostrado, mas não quer dizer que a criança de 7 anos não tem risco, e às vezes a gente confunde um pouco essa questão, tá? E pra você ter uma ideia, assim, ó, embora menos crianças hospitalizadas tenham, menos hospitalizações tenham acontecido lá nos Estados Unidos, em vários outros países, por conta da Covid, quando uma criança chega até uma hospitalização, a chance dela ir para a UTI é a mesma de uma pessoa com maior idade, de um adulto, tá? É 1/3. Se a criança chega a uma necessidade de hospitalização, 1/3 vai acabar precisando de UTI, e é o mesmo indicador de um adulto. Então, quando agrava, realmente fica uma situação preocupante da criança, tá? Então, assim, ela pega, ela transmite, tá? E ela pode ficar, assim, bastante doente. A questão que aparece daí é com que frequência que as crianças são infectadas e qual que é a carga viral que elas têm e quanto que elas conseguem transmitir o vírus. Bom, aí os estudos ainda estão sendo produzidos, né? A cada semana a gente aprende mais sobre isso. Mas alguns estudos, alguns meta-estudos feitos na Islândia, na China, mostraram que as crianças parecem ter menos probabilidade de serem infectadas que os adultos. Porém, outros estudos feitos em outros lugares, como lá em Genebra, no Reino Unido, em Zurique, já mostram que as crianças têm uma frequência de infecção muito semelhante a qualquer outra faixa etária. Então, vejam aqui nesse gráfico, por exemplo, ó, né, quanto mais para a direita estão essas barras, significa o maior percentual de cada faixa etária que teve contato com o vírus. Então, vejam aqui, ó, criança adolescente, né, de 6 a 18, tem muito próximo de um adulto, né? Tem mais do que um idoso até a frequência da doença, né? De 0 a 6 é parecida com um idoso de 65 ou mais. Então, ela tem uma alta prevalência de doença, tá? Uma alta frequência da doença. E uma outra dúvida é a carga viral, o quanto de vírus que ela tem. Também, mais uma vez, os primeiros estudos que surgiram levaram a gente a pensar de uma forma e depois muitos não atualizaram seu conhecimento. Alguns estudos iniciais iam lá coletar com aquele cotonete, né, que entra no nariz para pegar aqui na nasofaringe para ver qual é a carga viral, fazer o teste. Crianças que já estavam ali há 1 a 2 semanas hospitalizadas. Os primeiros estudos eram assim: 1 a 2 semanas depois de hospitalizar, já tem menos vírus, tá, em geral, né? E não é uma boa forma de medir. E aí você comparava com um adulto idoso que você pegava a carga viral no pico. Os estudos depois feitos de maneira mais adequada mostram que a carga viral de uma criança, vejam aqui, ó, é uma carga viral muito próxima à carga viral de um adulto, tá? Quanto mais para a direita aqui, maior é a carga viral. Então vejam que as bolinhas aqui, ó, estão em números semelhantes, né? Então elas têm uma carga viral importante também. A questão é o quanto que a criança vai transmitir, né?
e a gente especula que ela possa transmitir menos, porque ela tem menos sintoma, né? Então, isso indica talvez uma transmissão menor, ela tem menor capacidade respiratória, né? Os pulmõezinhos das crianças são menores, então ela pode transmitir menos. Mas esse é um conhecimento ainda que está sendo confirmado e a gente está agregando ainda. É por isso que tem estudos populacionais que são legais, que eles dão uma dica melhor para a gente, né? Então, esse aqui é um estudo lá do Reino Unido que mostrou que conforme no tempo, né, foram abrindo as escolas, aqui, ó, quanto mais para cima estão essas linhazinhas coloridas, tá? Mais percentual da população tá com vírus. Então, quando as escolas abrem aqui ó, nessa linha pontilhada, passa o tempo, toda a população parece ter um aumento da frequência do vírus, tá? Aí depois a gente tem um lockdown lá no Reino Unido, mas as escolas ficaram abertas nesse lockdown. Não mudou muito, tá? Aí houve um afrouxamento desse lockdown, aumentou, tá, o número de casos. Aí quando a escola fechou, baixa de todo mundo. Então parece lá no Reino Unido que houve uma relação muito clara entre a frequência da doença na população e as escolas, tá? Indo aqui mais objetivamente agora, tá, para eu concluir também, alguns lugares, alguns países criam indicadores, assim, de quando que é seguro voltar, tá? Algo que a gente não fez, por incrível que pareça aqui. O CDC, que é o Centro para Controle de Doença nos Estados Unidos, ele sugeriu alguns parâmetros lá. Então, o primeiro parâmetro é casos novos que surgiram na população nas últimas 2 semanas por 100 mil habitantes. Aí ele coloca, olha, aqui no verdinho é um baixo risco de transmissão. Se a gente tiver com esses numerozinhos aqui, ó, é um baixo risco, é mais seguro abrir escola. Quanto mais para cá, e sobretudo no vermelho, é mais perigoso, tá? É mais perigoso e não é recomendável abrir. Eles colocam assim, por exemplo, o número de casos novos por 100 mil habitantes nas últimas 2 semanas, se tiver mais que 200, é muito perigoso. Sabe quanto que está a Floripa nesse momento? 1.100. Tá? 1.100. E o CDC coloca 200, cara, como já o limite. E 5 como o ideal para menor transmissão. 5. A gente está em 1.100. Tá? Quanto por cento dos testes são positivos? Eles colocam assim, ó, que o ideal é que menos de 3%. O que é isso? A cada 100 pessoas que vão testar para Covid, só 3 dão positivo. Tá? Esse seria o cenário ideal. Mais que 10 é muito preocupante. A gente fica entre 40 e 50 aqui. 40 e 50. Tá? E aí, esses são os 2 indicadores principais. Então, a gente está léguas de distância de ter um cenário ideal pelo CDC. E os outros cenários secundários, eles envolvem, assim, quanto que a gente está melhorando ou piorando na última 1 semana. Tá? A gente está piorando, a gente está aqui, ó, no laranjinha, indo para o vermelho. Dessa semana para a semana anterior, a gente teve um aumento de 7% de casos novos. E o CDC coloca como seguro quando você está diminuindo 5%, 10%. Ou seja, quando tem diminuição. Aqui a gente está aumentando. E os outros dados são de leitos. Bom, leito aqui, sem nem comentar, né, nossa situação. Uma cidade ali do lado de Boston, chamada Cambridge, definiu 3 indicadores de quando a escola fecha. Então, vamos abrir escola, que é a nossa prioridade, mas tem um momento que pode ter que fechar. E aí, quais são os indicadores? Casos novos por dia, essa taxa de positividade, né, do teste, e eles analisam lá também o esgoto da cidade, porque dá para você ver o vírus no esgoto também. A gente não faz isso aqui. Mas vamos pegar esses 2 indicadores, tá? Eles falam assim, ó, a gente vai fechar escola quando tiver com mais de 9 casos e meio a cada 100 mil habitantes por dia. Tá? Ou seja, deu um dia, hoje é segunda-feira. A gente tem 500 mil habitantes em Floripa, então seriam 50 casos novos, tá? Então, se deu 50 casos novos, a gente fecha, porque é muito. Sabe quanto que a gente está? Em vez de 9,5, 80. Então, em vez de 9,5, a gente está 80, cara. Em vez aqui, ó, da taxa de positividade ser de 5%, já falei, a gente está entre 40% e 50%. Então, pega qualquer parâmetro de país que está preocupado com as crianças, a gente está longe, tá? Aqui, então, o dado de Floripa, né, como a gente está ruim, a gente está com um cenário, esse aqui é aquele RT, né, o famoso RT, se ele está abaixo de 1, a epidemia está diminuindo, a gente está com 1,05, então a epidemia aqui na cidade está em expansão nesse momento, tá? Está aumentando, a gente não está melhorando, a gente está piorando nesse momento, tá? E aqui, desculpa, vou já concluindo, o que a gente precisa para as salas de aula e para as escolas? Bom, para a gente poder abrir escola, em primeiro lugar, tem que ter esse cenário controlado. Cenário descontrolado não pode abrir escola, tá? Todos os países que abriram escola, eles esperaram o cenário controlar.
Eles agiram para controlar o cenário. Eles não deixaram o problema explodir e aí, vamos abrir escola porque já está um ano parado. A gente fez isso, a gente não enfrentou a epidemia, não enfrentou o vírus e falou, poxa, já está uma hora parada. Desculpa, já está um ano parado sem aula presencial, né? Sem aula presencial. Então vamos abrir agora de qualquer jeito. Não, isso é coisa de governo incompetente, né? E a gente já tem conhecimento do que fazer. Então, uma coisa assim, para a gente abrir de forma mais segura as escolas, tá? O que os estudos têm mostrado como importante? Salas com poucas pessoas, isso é fundamental. Tá? A gente tem que ter bolhas. Então, crianças com professor que não se misturam com crianças e professores de outras salas. Isso é importante. Tá? Tem que ter uma diminuição de pessoas. Isso vai dentro de uma sala, né? Isso implica em ampliar espaço físico e ampliar a equipe que trabalha. Tá? Muitas pessoas em sala de aula fazem com que o risco de transmissão aumente. Máscara é fundamental. Tá? Professor tem que estar com máscara. Criança tem que estar com máscara. Infelizmente, a gente não viu o poder público comprando máscara chamada N95 ou PFF2. A gente não vê, nem em escola pública, nem em escola particular, isso é muito comum. Sabe qual que é o preço de uma PFF2 hoje? R$3. Custa R$3 uma PFF2. Ela é um tipo de máscara que ela te protege, ela filtra 95% das partículas e além dela proteger contra você expelir o vírus se você estiver contaminado, essa é a máscara que também vai te proteger de tu inalares o vírus se tiver um ambiente contaminado. E os municípios não compraram PFF2 e não compram PFF2 e escolas particulares não compram PFF2. Eu não sei todas as escolas, mas eu acompanho algumas escolas, não compraram. Cara, tá R$3 essa máscara, R$3, tá? E o Estado, infelizmente, decidiu desobrigar a criança abaixo de 6 anos de usar máscara, tá? Eles basearam isso em pais que acham que vai ter algum problema maior de gás carbônico no rosto e tal, e de fala. Realmente tem um impacto de leitura de lábio, enfim, mas aí a gente tem que mensurar risco e benefício dessa situação que a gente está agora, sanitária, né? Infelizmente, essa foi a opção do Estado, na minha opinião, uma opção equivocada. O CDC, a agência regulatória da Europa, colocam como máscara acima de 2 ou 3 anos de idade. Aqui a gente tem pré-escola ali no último ano do ensino infantil, crianças com 5, 6 anos desobrigadas de usar máscara, o que aumenta muito a chance de contaminação também. Ventilação, esse é o grande ponto, tá? A gente se preocupa muito com álcool gel na mão, álcool gel, álcool líquido nas superfícies e tal. Sim, isso é importante, a gente vai fazer, não vai parar, mas o grande determinante de chance de transmissão de Covid em escola é ventilação, tá? E aí a gente não viu também um esforço de fazer o quê? Ventilação forçada, então pegar ventilador e colocar ele ventilando para fora das janelas e puxando o ar de dentro, né? O ventilador sempre puxa por trás, né? Então puxando o ar e jogando para fora. A gente não viu o Estado e municípios comprando filtro de ar particulado de alta eficiência, que é o filtro REPA, que é um filtro barato. Poderiam ter comprado, instalado nas salas de aula. Não é difícil, tá? Não é difícil. Poderiam ter feito isso para aumentar a qualidade do ar que é respirado. Monitoramento de CO2. Estudos já mostram que a gente deve ver as salas de aula, se elas têm capacidade para uma quantidade adequada de pessoas, monitorando o gás carbônico dessa sala. Custa R$100 e poucos, pode comprar um por escola e vai monitorando na sala, ou mais de que um para a escola, depende do tamanho dela, mas você vai na sala de aula e vê, poxa, essa sala está com 7 crianças e 2 professores. Vamos monitorar aqui como é que está a emissão de gás carbônico. Se tiver muito alto, significa que o ar não está renovando bem. Então tem muita gente ali e não está sendo bem ventilado. Cara, é óbvio isso, entendeu? Alguns países têm feito, têm conseguido monitorar, e aí você não tem assim um corte linear, vamos reabrir com 35% das salas. Não, vamos ver quanto que cada sala comporta. Tá? E a gente não tem feito isso. E da ventilação, eu fiz uma solicitação via Lei de Acesso à Informação, a LAI, para o governo do estado, e perguntei entre 2020 e 2021 quantos reais foram gastos em reforma de escola por conta da Covid. Sabe quantos reais o governo do estado gastou? Segundo eles me reportaram pela LAI, pela Lei de Acesso à Informação, 0. Em um ano, não tiraram um tijolo para fazer uma janela.
tá? Então, assim, depois vir lá e apontar o dedo, né? Ah, vocês não querem voltar? Cara, você é um homicida, está fazendo isso. Você está descontrolando a epidemia, não toma ação para controlar na comunidade. Quer abrir escola sem ter dado as condições? Não é uma solução razoável, tá? Outra coisa, distanciamento físico, importante, né? 1,5 m, 2 metros, mas a gente tem que entender que a transmissão do vírus não é só por gotícula que voa da nossa boca, é o aerosol. A gente respira, a gente fala, a gente tosse, a gente ri, a gente libera o aerosol da nossa boca, e o aerosol não se limita a 1,5 m, ele contamina o ambiente inteiro, tá? Então, o distanciamento físico é importante, mas ele por si só não resolve. E medição de temperatura é a grande vedete de alguns lugares, né? Também não serve para muita coisa, tá? Monitorar a temperatura, vai ver se está com febre naquele momento e tal, mas isso não é indicador de que você não esteja transmitindo doença, porque o danado do SARS-CoV-2, da Covid, é que você pode transmitir mesmo sem sintoma, né? Então, a medir temperatura não resolve muito. Não é todo mundo que tem Covid que tem febre também, tá? Então, aqui a gente teve uma baixa testagem, a gente, enfim, terminando aqui, né? A gente não fez um lockdown adequado, ou uma restrição de circulação adequada para jogar os casos lá para baixo, porque jogando os casos lá para baixo, a gente conseguiria entrar com uma boa vigilância. Então, a vigilância epidemiológica de Florianópolis hoje tem uma equipe muito boa, muito qualificada, mas não tem como você fazer vigilância. No final de fevereiro, tinham, cara, 1.500 casos novos surgindo por dia. Você não tem como fazer vigilância com isso. Então, você tem que jogar os casos lá para baixo com uma boa restrição de circulação, e aí a vigilância começa a fazer sentido, você testando, fazendo isolamento, fazendo quarentena. Tá? Aqui a gente não fez isso. A gente tem indicadores em Florianópolis péssimos de capacidade de vigilância. Tá? A gente tem uma capacidade de identificar os casos em 72 horas, que é o que a OMS recomenda, em 2%. A OMS diz que tem que ser mais de 80%. A gente só consegue identificar de onde vieram esses casos ali também em 2%. A OMS fala que tem que ser 80%. Então, a gente não consegue fazer a vigilância adequada porque a gente tem muito caso. A gente não sabe de onde vieram esses casos, a gente não consegue falar com os contatos desse caso para fazer quarentena. Tá? E a gente sabe que Covid não é só viver e morrer. Covid também pode causar muita sequela. A gente tem visto em criança agora, né, o estudo daquela longa Covid, né, Covid longa, que as pessoas têm sintoma respiratório até neurológico durante algum tempo. É um campo que a gente não conhece ainda. Então, é muito arriscado você ficar assim, submetendo a população a um risco que você não conhece lá na frente o que vai dar. Tá? Então, queria comentar isso com vocês, pode terminar a projeção, que assim, a gente teria as condições para abrir escola com segurança. Na minha opinião, e na opinião de vários indicadores internacionais, hoje a gente não tem condição segura de abrir escola, tá? Infelizmente, do ponto de vista sanitário. Infelizmente, a gente teria que fazer uma ação para reduzir a transmissão na comunidade, preparar a escola. A gente ficou 1 ano sem preparar a escola para isso. Tem o que fazer, a gente sabe o que fazer, mas houve uma decisão de não fazer, assim, de não fazer intervenção nas escolas e não fazer intervenção para o controle da doença. Então, essa é uma opção política. E hoje a gente paga o pato. Então, quem demanda, né, das escolas e fazem realmente uma campanha, né, a gente vê nas redes sociais, poxa, os alunos estão 300 dias sem aula presencial, e etc, etc. Cara, isso é trágico, isso é ruim, isso é muito ruim. Mas a gente tem que entender o contexto sanitário que a gente está vivendo e tem que entender que essa responsabilidade não é da escola nem do professor, primariamente. É do gestor que tem as ferramentas para tomar decisão que vai conseguir reduzir o número de casos. E é possível, tá, gente? Tem N países por aí que reduziram. E a gente tem algumas cidades aqui do Brasil que também tomaram atitude e conseguiram minimizar as mortes e casos novos de Covid. Enfim, alguns dados aí para a gente poder debater. Professor Fernando Boing, a gente quer agradecer muito a tua explanação, ela é bem importante, até porque neste debate, né, a gente encontra várias outras abordagens, inclusive trazendo pesquisas deslocadas do contexto em que elas estavam para justificar, né, essa questão do retorno à volta às aulas e colocando segurança sem fazer uma amplitude sobre a questão sanitária, né, especialmente se tratando, né, do Covid-19, que tem toda essa complexidade sobre o próprio desenvolvimento, né, desse vírus e que, de fato,
é uma visão que deve ser contemplada desde o ponto de vista da capacidade de transmissão, mas também esses indicadores colocados, né? Acho que o professor Fernando colocou questões aqui que foram centrais. Eu acho que a gente pode, em algum outro momento, falar um pouco mais sobre experiências mesmo de municípios que abriram, outros que não abriram, e como que reagiram nesse contexto brasileiro também. Eu acho que isso, para nós, é importante. Agora, foi falado aqui muito, né, sobre as condições, vamos dizer assim, as condições estruturais dessas unidades de educação. Foi falado também sobre as condições dos equipamentos de proteção individual e colocado sobre os indicadores postos, né? Hoje nós temos um covidômetro e que ele apresenta esses números. Infelizmente, ele não apresenta quais são as reações que o Estado tem que tomar a partir daqueles indicadores. A gente só tem um indicador. E a gente está irrelevando as condições e fazendo com que a opinião pública tome conta de que a vida segue normalmente, sendo que não segue normalmente, né? E queria colocar mais um elemento aqui. A gente compreende essa dinâmica microbiológica também na própria família, o quanto que a Covid, quando é acometido um membro da família, ela se espalha pela família e isso causa um transtorno enorme. Todo mundo sente isso, né? E não fica individualizado numa pessoa da família, porque, em geral, acontece esse efeito dominó. Alguém da família é contaminado, traz, né, e acaba transferindo essa contaminação para os membros nucleares e aqueles que têm contato, né? Isso tem sido trágico, porque às vezes tem 2, 3 membros da família que estão internados, alguém morre, não sabe nem que morreu porque um outro membro está internado. Então, o que está se falando aqui é na perspectiva de defender a vida, né? E não chegar lá naquele extremo e tratar aquele extremo como normalidade. Então, e os indicadores estão colocados, né? Ao mesmo tempo, a gente também teve tempo para preparar a própria rede municipal, de preparar, a partir dessas informações, de criar bolhas internas. Mas como que se cria bolhas dentro de unidades escolares que tem uma complexidade, né? Nós temos lugares ali que tratam com bebês de 6 meses, 7 meses, né? Tem lugares que a gente tem educação infantil junto, próximo com ensino fundamental. Então, como é que a gente vai fazer essa preparação da unidade escolar, né? E aí a gente vai chamar a professora Cláudia para falar um pouco sobre os Placon, né? Sobre como é que isso está se dando na unidade escolar. Eu fiz visitas, a gente sabe que, em geral, inclusive as manutenções, questões sanitárias da própria unidade foi paralisada por 1 ano, né? Então, o que nós gostaríamos e queremos, e o meu papel parlamentar tem sido nessa intenção, é de criar um espaço de diálogo e de construção para esse processo de retorno às aulas. Mas num retorno que ele tenha esse procedimento gradativo, de preparação e num diálogo intersetorial muito qualificado com a saúde, educação, segurança pública. Mais do que isso, com esses outros setores do próprio sistema, né, do próprio sistema econômico, que deveria dialogar para a gente criar essas condições adequadas, né? Agora, o que não dá é para usar de outros argumentos para atacar, né, quem está tentando fazer uma discussão qualificada, né? Então, a professora Cláudia, que vai falar na perspectiva lá daquelas crianças, né, daqueles jovens, daqueles adultos, também dos profissionais e trabalhadores que estão em todas as áreas, né, da limpeza, da alimentação, da sala de aula, da direção, né, que atuam lá na unidade escolar. Então, eu passo para a professora Cláudia, ela fica bem à vontade para fazer um pouco dessa posição dos trabalhadores que estão lá na linha de frente, na ponta, né, nas unidades escolares. Obrigada, Marquito. Boa noite a todos. Então, né, vou fazer uma pequena retrospectiva. O ano passado, no mês de março, nós fomos atropelados, né, mais ou menos pela Covid, e a gente começou com muitas inseguranças, né, então cada dia tinha uma situação, e mexendo muito com a gente, né, porque é uma situação que a gente ainda não tinha passado. Então, a gente primeiro teve um recesso escolar, as escolas foram fechadas, e daí, nesse momento, a nossa angústia foi saber como que estavam as crianças, né? Eu sou professora do 1º ano, sou alfabetizadora
acompanhei minha turma, esse ano eu sou professora do 2º ano, então, 6 anos, ano passado, 7 anos. Então, assim, primeira questão foi como que estavam essas crianças, como que estavam essas famílias, tudo fechado, né? Todos os espaços. Então, foi uma questão angustiante. Depois disso, a gente começou a saber que a gente ia ter que trabalhar, né? Então, de uma forma remota. Ensino à distância, foram vários termos, aí 500 milhões de especialistas, entre aspas, assim, né? Porque todo mundo se sente um pouco especialista na área, né? Sem ser. E a gente, então, começou a ter que atingir aquelas famílias. E aquelas crianças, né? Os estudantes. Ao mesmo tempo, a gente ficou pensando com que condições, como que a gente ia fazer isso, né? Porque às vezes a criança não tinha um lápis para levar para a escola, não tinha um caderno, não tinha condições, a gente percebia isso. Como é que a gente ia chegar nessa criança em casa? Como? Né? Pela internet, por atividades. Então, assim, foram muitos momentos de insegurança e de correr atrás, e de estudar, e de tentar se qualificar, porque essa qualificação não veio enquanto rede, veio enquanto pessoas individuais, grupos de escolas, né? A gente não teve assim, vamos conversar, vamos qualificar. Não aconteceu isso, né? E daí a gente começou a lidar com um excesso de trabalho. Eu fui diretora de unidade educativa durante 8 anos. Mas na pandemia superou qualquer expectativa de trabalho que eu já tive. E olha que eu já tinha batido, acho que todos os recordes, assim, né? Porque a gente se preocupa muito com a unidade quando a gente é mais responsável por ela, né? Mas na pandemia, gente, assim, foi mais. Era um excesso de trabalho, porque tu começa a entrar em contato com aquelas famílias e não tem hora, porque é a hora que se pode, né? E cada vez mais se qualificando para tentar atingir as crianças, a aprendizagem dos estudantes, auxiliar as famílias a fazer esse trabalho dentro da sua residência, né? No lugar onde estivessem. Então, assim, não tem. Sábado, domingo, de noite. Às vezes o pai chegava do serviço 10 horas da noite, mandava uma mensagem perguntando sobre uma atividade. Se eu não respondesse, aquele pai não ia conseguir fazer atividade com aquela criança. E o objetivo maior que eu tinha estava indo embora, né? Então, às vezes, era assim, né? A gente, mas não é horário, olha só, já comecei às 8 da manhã, agora 10 horas da noite. Mas eu vou responder, porque, né, enquanto professora. Então, todos os momentos, a gente começou a ficar muito próximos, a gente ficou muito próximo da realidade deles ali, né? Do dia a dia, de todas as condições precárias, da falta de estrutura, celular, internet que não funciona. E a gente, vamos fazer um meet, vamos fazer uma reunião online. Internet não funciona. A comunidade que eu trabalho, que é a Serrinha, gente, o que falta de luz lá, meu Deus do céu, deve bater os recordes da cidade. Porque as reuniões de pais, em vez de quando a gente tem que transferir, porque faltou luz em algum espaço de lá, né? E também a qualidade desse ensino, né? A gente fica pensando, qual a qualidade? Porque a gente, enquanto professor, se desdobra. Eu virei uma professora youtuber, bem dizer, né? De gravar vídeo, de fazer atividade, de projetar reuniões, de designer, tudo, porque a gente precisa pensar em tudo, né? Se eu mando, até uma atividade impressa que eu mando para o estudante, eu tenho que pensar em tudo. As crianças menores, eu não vou estar lá junto. Então, tem que trabalhar imagens, tem que trabalhar dentro da página, como é que faz, o que vê primeiro. Depois manda a atividade, grava um vídeo explicando a atividade, tem um retorno, conversa com as famílias. Então, assim, né? Foi muito trabalho mesmo, assim, né? E com essas condições, né? Que a gente, de muita insegurança, pensando na saúde, a pandemia que a gente não sabia o que ia acontecer, uma hora aumenta, nunca diminui, né? E dentro do espaço da casa da gente, né? Porque isso aconteceu dentro do meu espaço, da minha casa. Então, na minha casa, quem que eu sou? Eu não sou a professora Cláudia, né? Eu sou
A Cláudia é dona de casa, a Cláudia é esposa, então é outro espaço, né? E a gente ficou, então, diante dessas situações. E daí, então, a gente começou a pensar como que seria essa volta, né? Mas era um pensamento, porque era muito suposição. Tal data, tal data, tal data. Essa data, né? Não tinha assim, vamos sentar, fazer um cronograma, vamos pensar isso a longo prazo. Começamos a conversar sobre o retorno lá para o final do ano, né? Outubro, mais ou menos, quando vieram os plancons, que seriam os planos de contingência. E daí, a qualificação para participar dessa confecção dos planos, ela partia de lives no YouTube. Então, a gente assistia, ficava cada vez mais abismado com as informações, porque, por exemplo, o vírus no esgoto. Então, quer dizer, uma criança vai no banheiro, daí você fica pensando, porque eu sou professora, né? Essa não é a minha área, como é que funciona? Como que a escola organiza isso? E a gente fica pensando como que funciona essa forma, né? Então, a gente começou, então, a ver a questão dos plancons. Os plancons, assim, a impressão que se tem é uma coisa muito para constar, né? É uma coisa, assim, muito pronta, você preenche uma tabela lá e vai colocando, mas você não tem um olhar apurado. Sabe aquele olhar? Tipo, eu tenho maior... Tem os memes da epidemia, né? Tem aquele do menino que diz que a minha mãe não tem as manhas de prof, né? Então, é mais ou menos isso. Dentro de uma sala de aula, ali no presencial, eu tenho as manhas de prof. Eu consigo ver o danadinho que está olhando para o lado, que está prestando atenção. Mas, diante de um plano de contingência, como que eu tenho esse olhar? Eu sou alfabetizadora. Eu brincava quando apareciam umas coisas assim diferentes na época que eu estava diretora, que eu dizia, olha, moço, se o senhor quiser, eu posso tentar alfabetizar essa cadeira, essa mesa, né? Mas, mais do que isso, eu não entendo disso, né? Então, veio esses planos, né? E, revisitando esses planos, gente, esses planos foram feitos lá no mês de novembro, dezembro, né? Quando a gente tinha outro parâmetro de pandemia. Naquela época, se a gente pegar os plancons, questão daquela época, vocês vão ver que dava para estabelecer os grupos de risco. Hoje a gente vê que não é mais assim, né? A gente vê as informações chegando que os grupos de risco, todos são grupos de risco, né? E aonde que mais está aumentando as situações de coronavírus e complicações também, né? Então, assim, não estabelecem coisas práticas dentro de uma escola, dentro de uma individualidade, dentro de uma unidade de uma escola, porque já veio, não tem esse olhar, né? Então, vamos dizer, as escolas, precisa de ventilação. Minha sala é a última sala lá do corredor, né? Tem um corredor fechado para chegar na minha sala. Como é que faz a ventilação, gente? Vai abrir as janelas, o corredor, vai abrir a porta do corredor, que vai dar para outra porta. Então, a gente vai ficar, como é que vai compartilhar, né? Isso que eu não vou nem ficar lembrando das crianças pedindo para fechar a cortina, porque não conseguem enxergar o quadro. E se for projetar alguma coisa no quadro, é trabalhar em cima disso. Então, assim, ventilação, água. Daí vamos pensar na quantidade de alunos, porque a gente tem uma portaria do Conselho Municipal de Educação, uma resolução, estabelecendo o número de alunos por sala. E esse número ele é menor para os menores e maior para os maiores. Então, ele vai aumentando dentro, das vezes, do mesmo espaço de sala de aula. Então, vai ser 50% da turma? 50% do primeiro ano é 50% de 25%. 50% do quinto ano é 50% de 35%. E como é que estabelece isso, né? E como é que faz essas entradas ali também? Então, a gente vai pensando várias questões. Naquele momento, as máscaras de pano eram permitidas, né? Hoje, elas são possíveis? Elas garantem a nossa segurança? Porque eu, enquanto professora, eu não quero me contaminar, mas eu também não quero contaminar ninguém. E eu vou ficar falando. E eu também não vou poder tomar água.
que era uma das coisas que a gente fica bem preocupado, né? Pela nossa questão. Os profissionais que estão nesses plancons eram todos referentes ao ano passado, o número de estudantes, as escolas tiveram muitas alterações, a gente precisa revisitar e precisa colocar isso em prática, né? Também tinham coisas que estabeleciam os plancões antes, plancões tá bom, né? Plancons, antes de retornar às aulas presenciais, que não foram conversadas. Gente, vamos lá, gente, como é que funciona aqui? Como é que vai funcionar na escola? Como é que é esse roteiro? Como é que funciona a entrada? Como é que funciona a saída? Né? Como é que a gente vai testar isso? Como que isso acontece? Não foram testados, não foram conversados. Não tem garantido máscara para os estudantes, gente. Eu fico pensando lá nos meus estudantes. Tem uns que têm condições, tem outros que não têm, às vezes não tem que comer. Às vezes a gente faz parceria com as pessoas para poder destinar comida a essas famílias, porque elas não têm. Às vezes, não é nem um celular para poder entrar em contato com o professor, às vezes é comida, é o básico. E a máscara que não está garantida? Como é que fica essa situação? Né? E daí são essas coisas que eu vou pensando assim, né? E uma das coisas que também, sabe, Marquito, até vou dizer para ti, assim, eu não sei se já conversaram contigo, a questão da educação especial, gente. Porque na educação especial, a gente tem que pensar que os professores de educação especial, eles circulam em outras unidades. Porque tem o polo, e eles vão indo em outras unidades para prestar assessoria. E todo mundo precisa, né? Porque é um direito da criança. E a gente precisa mesmo para efetivar. E daí, esse professor, às vezes, ele circula entre 3 e 5 escolas diferentes. Olha só como é que fica isso, né? Olha como vai aumentando essa rede de contaminação, assim, né? Ou não. Salas de aulas também, às vezes, por exemplo, né? Numa sala de aula onde tem uma criança surda, a gente precisa de um professor intérprete. Se tiver mais alguma criança com algum tipo de deficiência que precise de professor, já teremos 2 professores. Isso foi conversado, isso foi discutido, foi levantado, né? Quando diz essencial, educação como atividade essencial, isso foi aventado, gente, foi pensado nisso dessa forma para garantir o direito dessas crianças, né? As formações que a gente poderia ter, coisas concretas, e assim, uma coisa muito importante, a transparência de dados, porque se a gente quer fazer uma construção coletiva, e a gente quer, eu sou professora de escola pública por opção, eu quis ser essa professora que eu sou, e eu me construí e lutei para ser essa professora. Eu preciso de dados para conversar, eu preciso trabalhar em cima de dados, eu preciso trabalhar junto com a minha comunidade, porque é lá que a gente efetiva o nosso trabalho. Mas a gente não tem, às vezes, essas informações. E fica sempre na suposição. Né? Por exemplo, eu comprei a máscara N95. Paguei um pouquinho mais cara, viu, Boeing? Não paguei R$3. Mas a gente precisa de uma qualificação também para ensinar como é que usa essa máscara e como é que higieniza essa máscara, se higieniza, quantas vezes usam, né? A gente não... São coisas que... vamos trabalhando, porque são coisas que tem que mudar a nossa prática diária. É o cotidiano do dia a dia que a gente muda, né? Não dá para assim, vou espirrar, tira a máscara. Isso acontece. São coisas que eu tenho que internalizar, né? E são coisas que não foram trabalhadas, desenvolvidas. Às vezes é uma coisa simples, assim, que eu estou dizendo, máscara, mas tem outras coisas que são mais importantes, que a gente precisa pensar. E em cima disso tudo, né, finalizando, é uma angústia. É uma angústia muito grande. E em cima dela me faz... né, eu sou professora, estou em greve neste momento, né? Uma greve pela vida, a greve mais importante, eu tenho 25 anos de prefeitura,
Essa é a minha luta mais importante, que é pela minha vida, pela vida dos meus estudantes, das suas famílias e assim por diante, né? Isso me faz pensar que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar. Mudar as estratégias de governo, ser mais transparentes, né? E fazer as coisas mais efetivas, tá? Então, era isso. Obrigada. Cláudia, muito bom te ouvir. Queria aqui muita gente falando disso, né? Reconhecendo a importante profissional da educação que tu és, né? A contribuição que tu trouxe para essa rede pública municipal de educação. Eu queria dizer assim que, antes de mais nada, né? Dizer que a gente não queria estar aqui fazendo esse debate, de verdade. Ninguém queria estar nessa condição de pandemia, de ter que discutir questões nunca imagináveis para toda a rede pública municipal de educação, mas não só isso, né? Para o setor do comércio, os pequenos comerciantes, os trabalhadores informais, todo mundo que está se lascando, se ralando por conta dessa pandemia e por ausência de políticas públicas estruturantes para enfrentar e encarar essa situação. Políticas públicas que hoje têm garantido, né? Os grandes banqueiros, gente, vamos ser sinceros, os banqueiros nunca lucraram tanto nesse país como esses últimos 2 anos. A gente teve um aumento exponencial dos mais ricos nesse país, sabe? Não é por falta de dinheiro, é por falta de política pública estruturante e o entendimento da função do Estado. Então, eu acho que isso a gente tem que compreender. Ninguém queria estar aqui discutindo isso, ninguém queria estar em greve, ninguém queria estar sem os seus alunos. Todo mundo sabe, né? Os pais sabem da importância dos professores, sabem da função social da escola, das unidades escolares e a função que os nossos professores e professoras cumprem nas nossas vidas. E os professores criam laços e relações e laços afetivos e de confiança com cada criança, com cada estudante, com cada adulto desse processo. Ninguém queria estar há 1 ano e pouco sem ter contato com os educandos. Ninguém queria isso. Isso a gente pode ter certeza. O que a gente está tentando fazer aqui, e que foi rompido esse processo, é uma abertura de diálogo para construir um caminho comum entre todas as partes. O que não dá é essa imposição sobre esse caminho e essa definição, e colocando em risco todo mundo, né? Por conta de uma única argumento. E eu quero trazer mais, né? Porque agora a gente vai abrir para o Bruno falar um pouco de como está esse processo de negociação, esse diálogo, quais são as principais dificuldades, como é que está essa tentativa de conversar com a comunidade, né, para essa compreensão. Isso é muito importante. A gente está vendo aqui no chat alguns questionamentos que eles devem ser considerados, mas eles não podem vir num tom de agressividade e de responsabilizar aqueles que estão hoje lutando por um entendimento muito mais complexo e de garantia da vida de todo mundo, e que não queriam estar ali nessa condição. Essa é a grande verdade. A gente quer construir um caminho, né? Agora, o que não dá é para a gente também abaixar a cabeça e aceitar essas imposições que não consideram a complexidade, as vidas, não consideram aquilo que o município deixou de fazer. Essa é a grande verdade, né? Quem acompanhou as unidades escolares sabia que se o município quisesse abrir um diálogo, uma construção, porque na nossa rede nós temos profissionais fantásticos, qualificadíssimos, que com certeza teriam condições de construir um caminho comum e colocar todo mundo em condições adequadas e seguras para esse processo de retorno à convivência, mas não é esse processo que está se dando, muito pelo contrário. Quanto mais se agrava esse processo, mais risco a gente está tomando, todo mundo está tomando. Então, e risco inclusive de transferir uma responsabilidade que não é de quem está em greve hoje, a responsabilidade é de quem está atacando quem está em greve hoje. E essa é a grande questão, né? Então, eu agradeço muito a Cláudia por ela trazer essa complexidade da unidade escolar, trazer o questionamento sobre o que significa a educação inclusiva, inclusive da questão complexa que eu já vi educadores transportando estudantes e alunos nos seus braços de um lado para o outro, de uma sala para outra, para convivência, para relação, né? A gente sabe, eu sou pai também da rede pública municipal e a gente vivencia quando nós não tínhamos esse problema.
E mais do que isso, quero dizer que em grande parte do mundo, e o orçamento dos Estados Unidos que foi aprovado para enfrentamento da pandemia, quase que 1/3 dele, ele está para alterações na infraestrutura das áreas coletivas, como, por exemplo, as escolas, que vão precisar ter um número menor na sua sala de aula, com áreas mais arejadas, e vivências em áreas, em lugares com maior circulação de ar. E nós passamos aqui em 2017, todo mundo sabe, 2018, uma tentativa de aumentar o número de estudantes por sala de aula, né? Então, não passa somente pela Covid, mas passa por outras doenças transmissíveis que também precisam ter esse olhar mais sistêmico sobre o ambiente, né? Então, diante disso, eu queria trazer aqui, pedir para o Bruno, né, contar um pouco para nós como é que está sendo esse diálogo, essa tentativa ou não diálogo com o Poder Executivo. Queria muito, né, que tivesse aqui também representando o Poder Executivo. A gente pode se esforçar e tentar fazer um novo debate com essa qualidade aqui com o representante. E queria que o Bruno falasse um pouco disso, sobre como é que anda esse diálogo com a comunidade, com o Poder Executivo e com a vida, né? Beleza, boa noite, pessoal. Obrigado aí, Marquito. Vocês me avisam se tiver qualquer problema técnico, tá? Estão me ouvindo bem ou não. Estou com uma luz meio fantasmagórica aqui, mas foi o melhor que eu acabei arranjando aqui para o momento, tá? Bom, pessoal, primeiro queria começar cumprimentando todo mundo que está acompanhando aí a live, agradecer o mandato, né, por estar organizando esse debate tão importante, né, que deveria estar, por óbvio, sendo realizado em outras esferas, mas cumprimentar em especial aqui meus colegas de mesa aqui, né, dizer pro Boing aí, agradecer em nome dele ao Departamento de Saúde Pública aí da UFSC, a gente tem aprendido muito com eles e tem participado bastante aí de diálogos com a população, né, não é só hoje, o Menegon também tem participado, e acho que esse exercício de buscar o conhecimento técnico em parte que tem faltado ao executivo, né, seja de ouvir os seus próprios técnicos, às vezes, ou de buscar esse conhecimento e esse diálogo intersetorial que essa live está fazendo. Também cumprimentar aqui a Cláudia Guerreira, de manhã a gente estava em reunião junto, temos feito vários roteiros aí virtuais, né, principalmente, né, Cláudia, e de luta presencial também. E também a Sheila, que representa esse diálogo que a gente tem estreitado com a população. A gente já fez mais de 100 reuniões dessas virtuais, tá, muitas com as comunidades, com as famílias, e aonde a gente estabelece o diálogo, eu acho que tudo fica mais transparente e a gente acaba buscando um caminho, uma saída comum, porque afinal nós todos queremos o mesmo, né, que é o retorno à aula presencial, com qualidade que a gente defende. A gente sabe muito bem que essa educação chamada à distância ou remoto, ela não é nem perto do que a gente defende, né, pelo contrário, logo que a gente puder, a gente quer excluir essa possibilidade. A gente entende muito bem que isso significa educação pública de qualidade, mas que é uma rotina emergencial para esse momento, uma vez que a gente tem, acho que aqui foi, quem me antecedeu economizou bastante aqui da minha intervenção, tem essa dimensão da política colocada, a política no sentido de escolhas políticas, né, vou desenvolver um pouquinho na minha fala, e de falta de política pública. A gente fez um ato com o pessoal da saúde, que o grande mote era, não queremos morrer nem de fome, nem de Covid. A gente sabe muito bem que medidas de restrição que deveriam ter sido tomadas, elas também carecem de medidas de políticas públicas para garantir que as pessoas possam fazer essa restrição. E talvez muitas famílias que estejam nos ouvindo possam dizer assim, pô, mas como é que eu vou fazer medida de restrição severa se eu não vou ter o que comer? Então, sim, tem que garantir para as pessoas que elas tenham essa capacidade de poder fazer a restrição, mas que também não tenham que escolher isso, esse trágico de ter que se arriscar a sua vida pela Covid. Bom, eu sou professor de História aqui do Ribeirão da Ilha também, né, e no momento estou lá no Departamento de Educação do sindicato, e nesse movimento a gente vive um movimento muito intenso, que é justamente esse momento de resistir a uma imposição, né, do governo de um retorno presencial precoce, né, precoce no sentido de não ter o controle da pandemia, né, mas entendendo que é um absurdo a gente ter mais de um ano já sem as unidades abertas, né, então isso é importante de ser dito. Agora, ele não pode servir, como bem colocou o professor Boing aqui para a gente, como a justificativa para dizer, não, ficou muito tempo fechado, então a gente tem que retomar sob qualquer aspecto. E aí, não levando em conta a vida, né, como o nosso principal patrimônio. Na quinta-feira passada, a gente fez um ato mais forte, fomos para as ruas, né,
para quem ouviu um pouco também aqui das questões técnicas, sabe que você está em ambiente aberto, cumprindo o distanciamento, com condições de segurança, você consegue fazer mobilizações. Então, a gente fez uma mobilização com filas indianas, com todo um trabalho de organização, que foi muito interessante, para poder cobrar do executivo o que é o papel dele, que é, primeiramente, dialogar com os atores da sociedade. Então, a gente está 1 mês já em movimento de luta, né, por conta dessa questão do retorno presencial sem condições, e não fomos recebidos nem para uma mesa para ouvir os nossos argumentos, quiçá respondê-los. E aí a gente entende que talvez a prefeitura realmente não tenha argumentos para responder. Quais seriam os argumentos da prefeitura? Dizer que eles realmente passaram para uma escolha política que tem a ver com negacionismo, com dizer que a pandemia não existe, ou é um mal menor, ou talvez outros atores que dizem para a gente, em outras palavras, se as outras pessoas estão morrendo, tem que morrer também na escola. E não discutir, aí sim, uma restrição para os outros setores com as condições que eu falei aqui. Então, é disso que se trata, né? O governo Jean Loureiro, no começo da pandemia, ensaiou uma espécie de controle, abandonou completamente isso, especialmente depois da reeleição, tá? Ficou de joelhos para os setores empresariais da cidade, né? Inclusive numa estratégia, do nosso ponto de vista, burro. Porque quando você faz um controle eficaz da pandemia, a própria economia volta a vicejar de uma maneira mais pujante em um menor prazo do que você ficar nessa curva eterna, que é uma estabilidade lá no alto também, como foi apresentado aqui. Então, realmente a gente gostaria de entender quais são as reais intenções que estão por trás disso. Não sei se o Jean, que se colocou como pré-candidato a governo do Estado, talvez pelo nosso Estado ser um Estado extremamente conservador em algumas coisas, e que embarcou na onda do negacionismo, talvez ele queira se garibar quanto a isso, não conseguimos entender, a gente quer entender, mas a gente quer sentar para dialogar, e até agora isso não aconteceu. Existe uma perspectiva de tentar destruir qualquer organização que critique esse governo, né, e pavimentar uma espécie de um autoritarismo que possa fazer com que ele implemente processos, como a gente já viu por aí, de privatização, terceirização das OS nas creches, de precarização da educação pública e do fundo público para a educação. Bom, não quero me estender muito, mas queria dialogar aqui com o que é a nossa pauta, o que nos tira do movimento, qual que é a questão central. E aí, queria dizer que, acho que a Cláudia já trabalhou aqui um pouco da questão dos planos de contingência, que são esses planos que se organizam na escola, para ver o que a gente tem que ter quando puder voltar para a escola, que são importantes, são interessantes, e devem agregar outros elementos, né, como centralidade, como foi abordado aqui também, né, não só a história da máscara, enfim, do álcool gel, mas essas outras questões como ventilação, enfim, número de estudantes por sala, contratação de profissionais. Mas queria dizer que o Plancom, além de ser um documento de gaveta, como a Cláudia colocou, ele não pode ser uma espécie de uma varinha mágica, de uma panaceia que serve para dizer assim, ó, eu tenho Plancom, então volta para a escola. A primeira condição, pessoal, é controle da pandemia. Não adianta dizer que a escola é uma fortaleza, é uma ilha fechada, e nada que está fora vai entrar na escola. Assim é para todas as outras questões, como a gente é muito acostumado, tanto coisa boa quanto coisa ruim. A escola é um microcosmo da sociedade. Não vai ser diferente na pandemia. Isso está comprovado, né? E controlar a pandemia é reduzir a taxa de transmissão, o RT que foi apresentado aqui, ampliar o quadro de vacinas. Ninguém quer passar professor na frente de ninguém, mas precisa ter vacina suficiente para a sociedade. O professor já é grupo prioritário. Se tiver vacina, vai chegar para o professor, inclusive nós somos os próximos já, né? Mas a vacina também não resolve, ela não é antídoto, né? Depois, se o pessoal tiver dúvida, pode aproveitar o Boeing aqui até para ele detalhar um conhecimento de causa. Quem é vacinado também transmite. Então, nós precisamos ter ampliação, ou, na verdade, não é ampliação, nós precisamos ter uma real testagem para poder fazer rastreamento na sociedade, inclusive depois de vacinados, para que a gente possa controlar o vírus e ele não se espalhar na comunidade escolar. Não é uma luta corporativa, essa é uma luta para que a gente controle a pandemia na sociedade, né? E abrir as escolas agora joga ao contrário. Resolvido isso, pessoal, o controle da pandemia na sociedade, com medidas realmente de controle e não marketing político, que é o que esse governo faz, a gente tem que dialogar sim do EPI, tem que dialogar sim das estruturas físicas das escolas, como foi colocado aqui. Tem inúmeras escolas em obra que passaram o ano inteiro paradas essas obras, vão voltar as obras quando voltar o retorno presencial, um absurdo.
fora outras tantas unidades como foram colocadas aqui como exemplo. E contratação de profissionais, né? Tem se falado das redes que já voltaram no Estado, nas redes particulares. A gente recebe denúncia, pessoal, toda semana também de lá. Talvez porque a gente está em luta agora, numa luta muito forte, uma greve que é referência para o Brasil, inúmeras outras redes do país afora vêm dialogar com a gente sobre o movimento, mas as pessoas denunciam lá no nosso sindicato também. E a gente bateu um papo com os sindicatos dos trabalhadores na rede particular, e eles têm uma extrema dificuldade de fazer denúncia, eles têm uma extrema dificuldade até de se afastar quando são casos suspeitos, porque eles têm ameaça de demissão, porque eles não conseguem ter uma organização que eles consigam se associar e fazer a luta, o enfrentamento. E não deve ser diferente do pessoal do comércio, não deve ser diferente do pessoal do supermercado, que infelizmente tem que estar nessa fila da morte, porque a gente não consegue talvez ter uma organização mais coletiva de sociedade de fazer esse enfrentamento com o absurdo que a gente está vendo agora e a banalização da morte. Mas dizer para vocês que esses camaradas aí da escola particular, eles relataram numa pesquisa independente lá para o sindicato que mais de 20% se contaminaram com Covid, né? 95% dos profissionais da rede particular trabalham com alguém que se contaminou. Então está completamente descontrolada a pandemia nessas unidades. E nós não precisamos ir na rede particular, na rede estadual para constatar isso. Na rede Florianópolis, a gente tem uns 30% aí abertos, trabalhando, né? Os outros 70% na luta, na greve, né? Mesmo com esse índice baixo e poucas crianças frequentando, o número de surtos é absurdo. O número de surtos, quando tem mais de 2 casos, né? Isso, várias unidades que abrem, fecham, porque aparece um novo caso, porque é esse caso suspeito. E cada vez que se abre e depois fecha, é uma roleta russa, que se arrisca na próxima contaminação, Então, não tem fórmula mágica, não tem atalho. Tem que controlar a pandemia. E por isso que a gente está em luta, para que se tomem medidas de controle da pandemia. E como eu falei aqui, não é nada de outro mundo, é testagem, pessoal. Testagem para fazer rastreamento, mas como o Boeing falou, para rastrear e rastrear contatos, tem que baixar o número de casos. Senão não tem vigilância epidemiológica que dê conta. E 800 casos para pesquisar 10 contatos, desses 800 casos são 8 mil pessoas que você vai ter que ligar e ver onde é que tu andou e com quem que tu andou. Não tem como, é impossível. Então, precisa ter o controle da pandemia. Encerro convidando todo mundo para participar e dialogar com a gente, né? Não tem um problema quanto a críticas, participar de reuniões, se tiver outras reuniões aqui, a gente participa sem problema nenhum, tá? E cobrar o governo para que eles nos atendam, nos respondam, digam até aqui a gente vai, até aqui a gente não vai, para que a gente leve essas questões lá para o governo, né? E convidar também, amanhã a gente vai fazer atos regionalizados em todas as regiões, tá? Com faixas, né? Sempre com segurança sanitária. E na quarta-feira, mais uma mobilização aberta lá no centro, né? Para que a gente possa exigir mesa e que tenha uma resposta com segurança sanitária para toda a comunidade escolar. Os trabalhadores querem voltar ao trabalho o quanto antes. Ninguém está se negando, inclusive nós trabalhamos durante a greve e depois a gente sabe que vai ter que repor esses dias lá na frente, né? Então, para quem fala aí que o profissional não quer trabalhar porque é vagabundo e tal, é bom se informar bastante, é importante. Para quem fala que a gente está com salário garantido, a gente já tem o salário reduzido por anos e anos sem reposição de inflação, né? Então, não é o que está acontecendo. Tem uma ameaça de desconto de salário. Não está difícil para o trabalhador que está na luta, que está na briga, porque é um cenário extremamente complexo também para a gente. Mas o apoio da população tem sido muito forte e é importante que se cobre do executivo para que a gente possa sair disso quanto antes e com segurança sanitária para todos. Obrigado mais uma vez, Marquito e o Mandato, todo mundo aí que está ajudando na técnica, e estamos à disposição aí para qualquer questionamento. Muito obrigado, Bruno. É bem importante a tua fala, tá? Porque ela também traz esse lugar, né? Da importância de estar organizado enquanto categoria, de ter uma entidade representativa, assim como todos... a sociedade ela é feita por essas entidades representativas, mas mais do que isso, uma entidade que compreende a importância da luta, e nesse momento, a grande pauta, né, e a exigência, e até os atos públicos estão sendo colocados, né, Bruno? Eles são para garantir o básico, que é um espaço de diálogo. Então, olha bem, a população que está aqui acompanhando, né, o povo em geral,
O que está se desejando, está se pedindo nesse momento é algo muito simples que deveria estar acontecendo há um ano, que é um espaço de diálogo e de construção de um caminho comum. E a gente não está conseguindo esse espaço, muito pelo contrário, virou uma disputa de narrativa. E virou uma disputa transferindo a responsabilidade e a culpa de um problema social que é altamente complexo para cima dos trabalhadores, para cima dos trabalhadores de educação. Isso é muito sério, gente. Isso é um problema de entendimento sobre como a sociedade funciona, de certa forma. Então, estou colocando aqui no meu papel de parlamentar, a gente, enquanto bancada do PSOL, a gente tem 3 ações acontecendo. Uma que foi o debate sobre uma renda básica auxílio emergencial municipal, que ele consegue dar um complemento à renda básica nacional, desculpa, ao auxílio emergencial nacional. A gente também entrou, a partir do mandato da coletiva Bem Viver, com um pedido para distribuição das máscaras seguras, né? E o terceiro, que é o que nós estamos elaborando, que é uma tentativa de um programa de apoio aos microempreendedores individuais e aos microempresários dentro do Simples Nacional. E falta recurso para fazer isso no município? Não falta. Não falta recurso. É uma questão de redirecionar qual que é a importância desse momento. É importante nesse momento gastar 100, 200, 300 milhões de reais em asfalto, em cima de asfalto, ou é importante agora reorganizar a nossa estrutura social com esse tipo de apoio para a população que mais precisa, que é essa população que precisa compreender a importância da luta nesse momento da greve, né? E não é por falta de recurso, quero dizer, é por um entendimento de qual que é a importância desse recurso. Porque para as grandes obras, isso acontece. Para os grandes investimentos que tá por vir e que está previsto, isso tá exposto. Na Câmara agora começa um debate sobre o plano plurianual. Eu recebi a peça, um documento difícil de leitura, porque veio todo borrado, a gente tem que pedir novamente o envio do documento. Ele não coloca sobre os próximos 4 anos um entendimento de uma sociedade que precisa de alterações e de mudanças do ponto de vista programático financeiro para enfrentamento dessa crise generalizada que a gente vai estar vivendo e vai viver e vai se complexificar ainda mais, né? Então, coloco isso. E, por outro lado, isso sempre esbarra lá nas famílias, que é com quem tem que abrir o diálogo também, né? Qual que é o entendimento desses pais, dessas famílias, sobre a função social da escola, o direito das crianças, adolescentes e o direito dos trabalhadores, que é essa complexidade que a gente está. E tudo isso pautado por conhecimento científico que o professor Boing trouxe aqui para nós, né? Então, eu queria ouvir um pouco da Sheila, que é a nossa representante dos pais e também das famílias, para falar um pouco para nós como que vem acontecendo esse debate nesse campo e quais são as estratégias que tu achas, Sheila, que a gente precisa avançar nesse processo agora. Boa noite, gente. Eu quero agradecer a oportunidade de participar desse debate e trazer a nossa preocupação, né, as nossas inquietações, né, das mães. Meu nome é Sheila, eu sou mãe do Antônio, do 5º ano, da João Gonçalves Pinheiro, no bairro Rio Tavares. Faço parte do conselho também, do conselho deliberativo da escola. E eu considero que o ideal seria que o ensino presencial fosse para todos, não apenas para aqueles que optaram, né, que agora, antes da greve, tinha essa oportunidade de optar, né. Eu acho que deveria ser para todos. Só que as condições sanitárias não o permitem. Os governos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, foram omissos, eles não fizeram o que tinham que fazer. Eles não tomaram as providências comprovadamente, cientificamente comprovadas, para conter a disseminação do vírus. Então, nós chegamos nessa situação, né? Passamos mais de um ano, nessa situação.
Então, eu considero que, nesse momento, o retorno presencial não é possível. Eu acho que o momento, a situação é muito grave, a situação é gravíssima, né? Os governos não se preocuparam com a educação antes, para controlar, né, para dar as condições necessárias para esse retorno. Muitos países que abriram as escolas em situações de contaminação, de mortes bem melhores do que as nossas, fecharam logo em seguida, né? Logo em seguida eles fecharam, porque viram que aumentou a disseminação do vírus. E a escola é um lugar naturalmente de proximidade, de afeto, as crianças ficam juntas, né? Eu não imagino o Plancon sendo em prática, não imagino as crianças mantendo o distanciamento de 1,5 metro uma da outra. As crianças gostam de brincar no recreio, na saída elas saem juntas conversando, se pegando, se abraçando, né? A gente sabe que é assim. Pode ser que lá no momento da sala de aula, sentados, eles fiquem um longe do outro. Mas o professor vai estar o tempo todo falando, menino, põe a máscara, não vai na mesa do colega, não pega o apontador, não pega a caneta emprestado. Eu imagino que vai ser assim, né? Eu sou mãe, eu não sou professora, eu não sei das particularidades né, do funcionamento do dia a dia, mas ouvindo a Cláudia falando, eu já vi que a coisa é muito mais complicada do que a gente imagina. Eu não fiz parte da comissão que elaborou o Plancon, mas como participei das reuniões do conselho, eu acompanhei mais ou menos a elaboração. A nossa escola não tem tudo que precisa, né? Faltam algumas coisas. Por exemplo, a questão da ventilação, que o Antônio Boing falou em outra live, que tem que ter a ventilação, o ventilador para empurrar o ar para fora, um no fundo da sala, o outro para empurrar. Isso aí não tem, a gente não tem na sala. Embora a nossa escola seja bastante arejada, mas mesmo assim, precisaria ter a circulação do ar, por exemplo. Mas eu quero falar mais sobre o ensino remoto. Eu quero focar principalmente nessa questão. O que nós, mães, esperamos do ensino remoto? E conversando com outras mães, eu tenho um grupo de pais e mães da escola, de WhatsApp, e tem muita discussões, assim, muito intensas lá no grupo. As mães cobram muito a melhoria do ensino remoto. A gente sabe que o presencial é o ideal, né? Tem a convivência com os amigos, a convivência com o professor, o contato direto com o professor, né? No presencial. Mas, como a situação não permite agora, e parece que vai demorar muito, né? Pelo que vejo falar, especialistas falando, vai demorar um pouquinho para retornar. Mas, quando retornar, né? Se retornarmos e quando retornar, um dia vai ter que retornar, né? A gente tem a gente espera, assim, algumas melhorias da prefeitura. Espero que o prefeito Jean Loureiro e o secretário Maurício estejam nos acompanhando, né, se é que eles se preocupam realmente com a educação, como eles falam, né, e provavelmente eles devem estar acompanhando, porque, afinal de contas, são milhares de alunos, né, que estão sendo prejudicados. Bom, nós passamos esse ano inteiro com as atividades no portal, né, as atividades do portal. A escola ofereceu também as atividades impressas, alguns alunos iam buscar atividade impressa, eram feitas reuniões do Meet, não sei se todas as turmas faziam, a turma do Antônio, a professora, ano passado, semanalmente reunia os alunos no Meet, não reunia todos os alunos, tinha alunos que não entravam, não tinham equipamento para entrar, ou o celular não comportava aquele aplicativo, né, não conseguia entrar, então não conseguia reunir a todos nesses encontros semanais, que não eram aulas, eram apenas reuniões para se encontrar, para se ver, para tirar uma dúvida, para tentar manter aquele vínculo com a escola, né? Esse vínculo com a escola, ele foi perdido totalmente com esse ensino, mesmo com as atividades no portal, com o esforço gigantesco dos professores de alimentarem o portal diariamente, sempre tinha atividade, né? Agora está parado. Com as atividades impressas, também era uma logística para imprimir e entregar, mas as crianças perderam o vínculo. Por que isso? Porque a criança, o aluno, ele precisa de ter uma rotina, né? Precisa ter um horário, e essas atividades do portal, os alunos não têm esse horário, essa rotina, essa obrigação de fazer, né? Fica tudo muito disperso, eles se dispersaram demais, né? Fazem a hora que quer, ou não fazem, quando fazem.
né? Não tem aquela disciplina de horário, de se trocar, de se vestir, tomar um café da manhã. O Antônio, por exemplo, meu filho, estudava de manhã, estuda de manhã, então acordava, tinha horário para acordar, tomar café, vestir o uniforme. Essa rotina se perdeu, né? Não tem horário de aula, né? Não tem esse horário, né? E nós esperamos, né, agora eu faço um apelo para o prefeito Jean Loureiro, para o secretário Maurício, que eles queiram para os nossos filhos o mesmo que eles querem para os filhos deles, né? Então, nós, mães, a gente já discutiu bastante, já enviamos carta, inclusive um grupo de mães, nos reunimos e fizemos uma carta solicitando melhorias no ensino remoto, solicitando várias coisas no ensino remoto, enviamos para o gabinete do prefeito, do secretário, enviamos para os vereadores, da prefeitura não obtivemos resposta nenhuma, isso em março nós enviamos, no final de março, antes de deflagrar a greve, nós enviamos essa carta para o prefeito e para o Maurício, solicitando a melhoria do ensino remoto, né? Equipamentos, o atendimento para os alunos que não têm, porque ainda tem muitos alunos que não têm acesso, né? Então, nós que gostaríamos que, quando retornasse, ou se mantiver o ensino somente o remoto, que a prefeitura disponibilize aulas gravadas, ou a aula síncrona, no caso do retorno, para que os alunos que optaram ficar em casa possam acompanhar a mesma aula que está sendo ofertada na escola. E para que os alunos que ficam em casa retomem a rotina escolar, mesmo que não presencialmente, pessoalmente, mas que eles vão ter o contato com o professor na tela, vão ver os colegas na tela, vai ter um horário, a aula começa às 8 horas da manhã, termina ao meio-dia, vai ter as 5 aulas diárias, que seja assim, que a prefeitura faça, nos ofereça isso aí para nós mães alunos, né? Isso já foi discutido muito no nosso grupo, foi colocado isso na nossa carta que nós enviamos, né? Nesse sistema, o aluno ele vai poder tirar dúvida no momento que a aula está sendo dada, né? Ele vai se concentrar, ele vai entrar no ritmo de aula novamente, que agora ele perdeu totalmente esse ritmo, porque a aula, numa sala de aula, precisa ter silêncio, concentração, tem algumas regrinhas ali que os alunos têm que cumprir todos os dias, e nós gostaríamos que isso pudesse ser feito em casa também. Nem todos têm o equipamento necessário, a prefeitura vai ter que disponibilizar esse equipamento para os alunos, porque esse chip que foi distribuído não resolve a situação, pode ter ajudado um ou outro, mas não resolveu totalmente a situação. Tem criança que não tem o celular, usa o celular da mãe que trabalha o dia inteiro, a mãe chega de noite, e como que a criança vai fazer atividade? De noite, sem acompanhamento nem nada. Então, pelo menos que ela tenha, durante o dia, aquele horário certo, que ela possa assistir a aula, acompanhar aquela aula. Precisa de equipamento, precisa de internet de alta velocidade, um equipamento de som bom, de imagem. Mas isso aí eu tenho certeza que lá na Secretaria de Educação tem pessoas capacitadas para providenciar isso aí, que sabem o que precisa. Essa é a nossa reivindicação, né, das mães. Nós queremos que a prefeitura ofereça essa tecnologia para a gente, para reaproximar o aluno do professor, reaproximar o aluno da escola, né? E, claro, tem que conversar antes com as equipes, antes com os conselhos, para saber das condições das escolas, o que precisa, como que é, como que não é. É isso que nós precisamos. Isso, retornando a presencial ou não, a prefeitura precisa melhorar a qualidade do ensino remoto. Ela precisa oferecer isso para as famílias, para resgatar esses alunos que estão dispersos, que perderam o ritmo, perderam a rotina. Isso é muito triste. As mães reclamam, mas as crianças, meu filho está sofrendo, tá... Sim, cobre do prefeito, cobre da prefeitura. Né? As mães colocam a culpa no professor, o professor está parado, meu filho está sofrendo, está sem aula, está sendo prejudicado o seu desenvolvimento. Sim, está sendo, sim.
Mas não são os professores que estão fazendo isso, e sim o poder público, que não está agindo como deveria. A prefeitura tem condições de fazer isso, a prefeitura pode muito bem providenciar tudo isso daí, e não o faz. Então, eu faço esse apelo ao Maurício, ao Jean, que nos olhem com mais carinho, que tenham mais consideração por nós, os usuários do sistema, que nós somos usuários do sistema público, e que tratem os nossos filhos como vocês querem que tratem como vocês gostariam que seus filhos fossem tratados. E acho que é isso. Eu optei por falar mais do ensino remoto, porque as particularidades das escolas, a Cláudia já falou, né? O Bruno também já falou, e acho que a minha parte é isso aí. E não esquecendo das crianças que não têm os equipamentos necessários, né? Isso é muito importante. Tem muita criança que não fez nada, não fez atividade, não fez nada. Tá? Muito obrigada. Sheila, nós é que agradecemos a tua posição, ela é bem importante para esse nosso debate, gente. Pessoal, a gente está aqui há 1h30 dessa discussão, tá? A Sheila trouxe uma percepção e um debate que ela vem fazendo com outros pais, né? Uma unidade escolar ali do Rio Tavares, que é uma unidade complexa, né? Por conta do alto número de estudantes, também de alunos que tem aquela unidade, mas também por atender uma comunidade que ela tem um disparate de níveis sociais bem significativo, e a gente tem gente, né, eu acompanho também 2 unidades escolares aqui do sul da ilha com minhas crianças, e a gente acompanha, né, nós que somos aqui do sul da ilha, a gente acompanha esse disparate das condições sociais, né, e grande parte, né, uma boa parte das crianças, elas não conseguem acompanhar por conta de não ter instrumentos mesmo adequados para poder acompanhar as aulas remotas. Isso é característico, né? Agora, o que nos traz aqui também é essa discussão que a Sheila trouxe. Como que a gente vai transferir a responsabilidade para o professor, né? E isso é algo que acontece na sociedade, como não é um fato exclusivo agora da pandemia e com essa greve, mas é algo que o professor é a linha de frente, é quem tem um contato com os educadores, com os educantes, com as crianças, com os jovens, mas também com as famílias. E muitas vezes, né, a gente sabe o quanto que esses educadores e professores e toda a comunidade escolar, no ponto de vista dos trabalhadores da escola, sofrem por estar ali na linha de frente por falta de entendimento da complexidade do sistema educacional e da importância que tem o gestor ou o governante de plantão naquele momento, né? Então, sim, de se trazer aqui para esse debate, que a responsabilidade hoje sobre os comandos, de como vai ser conduzido esse processo, é do prefeito municipal, do secretário da pasta e do seu conjunto de secretariado, e que isso precisa ficar muito bem determinado para todos os pais, toda a comunidade escolar que se reúne e que reivindica de forma equivocada dos professores essa questão, e que tem que reivindicar de quem está na gestão, né? Essa é uma grande... Agora, se não tem um canal de diálogo, se não responde às provocações, se não responde ao ofício que foi mandado, isso dificulta. Se não abre uma mesa de negociação, que condição a gente vai dar? Então, quer barbárie, quer que a coisa chegue no extremo. Isso é muito ruim, né? Então, o que nós estamos aqui tentando com esse debate também é trazer um pouco dessa discussão, né? Eu acho que ele não se encerra aqui, esse nosso debate, eu acho que a gente pode trazer um próximo momento. Quero que também me colocar nesse esforço que a gente tem feito diariamente na Câmara para garantir esse espaço de diálogo com o Poder Executivo. A gente percebe que entra num ouvido e sai no outro, e isso é muito ruim, né? Muito pelo contrário, ainda trazem argumentações totalmente desfiguradas e tendenciosas para atacar e criminalizar todos esses profissionais que hoje estão na luta pela saúde e pela vida de todos e todas da cidade, né? Eu quero aqui deixar o espaço aberto, quero agradecer muito, muito mesmo a presença de vocês e de todos e todas que acompanharam aqui. A gente vai salvar essa live depois no YouTube. Eu vou mandar esse nosso debate para a Secretaria Municipal de Educação, vou mandar enviar através de um ofício, né? E quero aqui deixar o microfone aberto para considerações finais de quem tiver interesse em fazer aqui dos nossos convidados, tá?
para não se estender demais, foi mais de 1h30, mas não foi pesado, foi tranquilo o debate, foi bem proveitoso mesmo. Bom, desculpa, Cláudia. Pode querer dizer? Não, vai lá, por favor. Então, assim, eu queria trazer uma reflexão para algumas pessoas, né? É muito triste a gente estar no ano de 2021 e ver pais comparando a escola a um supermercado, a uma farmácia, né? A um comércio. Gente, é uma dinâmica totalmente diferente. O seu filho não aprende na farmácia, no supermercado, na rua. É uma dinâmica totalmente diferente, as condições são totalmente diferentes. Eu acho que a gente precisa ter sensibilidade para algumas questões, ouvir as pessoas especialistas no assunto, né? E daí, então, tomar as providências. Vamos acolher, vamos ouvir, vamos refletir mais nesse momento, agredir menos, né? Porque, às vezes, algumas pessoas parece que estão nessa vibe, vamos dizer assim, né? Tá? Era isso, assim, porque eu fui vendo alguns comentários, a gente também pode partir para esse lado. Eu tenho vários argumentos que eu posso dar, mas eu não quero, porque não é isso, o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é qualificar a escola. E, nesse momento, a gente não qualifica a escola voltando e colocando as pessoas em risco. Tá? Era isso, obrigada. Bom, concluindo, mais uma vez agradecendo pela oportunidade de debater com vocês, tá? Realmente, para mim, foi muito agradável ouvir os comentários de vocês e da Cláudia, Bruno, Sheila, também todo esse azeitamento das falas e contextualização que o Marquito fez, então gostei muito de ler os comentários dos colegas aqui. Não é um momento simples que a gente está passando, não tem solução simples, tá? Mas é possível fazer diferente, é possível fazer melhor, e a gente sabe o que poderia ser feito. Tá? E outra coisa, como é que a gente vai sair disso, né? Espero que a gente saia, enquanto sociedade, um pouco melhor, com esse espírito de maior solidariedade que a Cláudia está colocando ali, né? Vamos tentar construir, amalgamar a nossa sociedade mais nesse sentimento de compreender os dramas dos outros e tentar ser solidário e ajudar, né? Um pouco mais de altruísmo. Concentrar as críticas sobre aqueles que não dão segurança para que todas as pessoas e todos os setores possam voltar a funcionar. Então, se tem professor, se tem pai problematizando o retorno, vamos cobrar quem não dá as condições, né? O governo não dá a condição objetiva financeira para a população poder fazer, durante um período limitado de tempo, uma restrição da circulação adequada, né? Não faz uma boa comunicação ao governo, não dá exemplo diante das câmeras, não viabiliza vacina em quantidade adequada, em tempo oportuno, e a gente sabe o que fazer, assim, não é, como eu estava falando, não é simples, mas a gente sabe, tem que reduzir a circulação do vírus, uma vez os números baixos, a gente tem uma vigilância epidemiológica robusta, investe em profissional, investe em tecnologia leve, né, do conhecimento, para a gente fazer essa vigilância epidemiológica. Com isso, vai fazendo monitoramento. Quando tiver um surto em algum lugar, tu vai lá e tu age pontualmente, né? E no caso das escolas, estruturá-las, e estruturar protocolos também, né? Não deixando sem máscara professor, não deixando... não é razoável, não é justificável, né? Professor não ter uma PFF2, uma N95. Não se justifica isso em Florianópolis. Não se justifica não ter uma distribuição em massa de boas máscaras para as crianças também. Isso é barato. Podia até ser uma forma de fazer o fortalecimento da economia local, né? Fazer essas contratações de EPIs junto a produtores locais. O município podia fazer, não é difícil, não é caro, dá para fazer. Então não tem justificativa. Não adianta ficar medindo temperatura no pulso, isso é uma bobagem, tá? Então a gente sabe o que fazer. Não é normal um país ficar 14 dias com números elevados de casos e de mortes. Outros países não passaram por isso. A gente não precisa passar por isso, tá? Para voltar à aula, a gente não precisaria ter 100% de vacinado, não é isso que está se colocando também na população. A gente precisa ter condições de baixa transmissão. Os outros países voltaram com escola porque eles fizeram, o governo fez uma ação para não ter disseminação do vírus assim, né? E aí, na Austrália, não tem todo mundo lá vacinado, as crianças estão em aula presencial há muito tempo,
tá? Mas em Brisbane, lá na Austrália, quando surgiram 4 casos novos, eles fecharam por 5 dias, porque levaram aquilo lá a sério. Tá? Então, é diferente como os governos dão as condições para que a gente faça o que é o correto. Tá? E aí, o que a gente vai ter de legado também, assim, ó, o que para os próximos 5 anos? Não dá para fazer tudo agora, né? Em 1 ano, talvez, tudo que a gente gostaria. Mas o que o município, o Estado, a União tem pensado nos próximos 5 anos de escola, de estrutura de escola? Porque podem vir outras epidemias. A gente tem muito caso de infecção respiratória tradicional já, né? H1N1, influenzas, outros. Então, assim, para os próximos 5 anos, o que vamos fazer nas escolas para ter um ambiente mais saudável, né? Com menos... O que a gente vai estar planejando para a estrutura de hospitais e de atenção básica para que a gente faça um enfrentamento melhor se acontecer isso nos próximos anos? Eu não estou vendo um caminhar em relação a isso, né? Então a gente tem que pensar um pouco para o futuro também. O que a gente vai deixar de legado em relação a isso em termos de serviço, tá? E aí o resto, a já falou, comentar essa diferença, né, de escola. E a economia, gente, ela vai voltar tão mais forte quanto mais a gente conseguir controlar o vírus. Outros países vão retomar a economia enquanto a gente vai estar patinando, já está fazendo isso, enquanto a gente fica patinando aqui em vacina, em discussão estéril. Quem causa o drama econômico é a disseminação do vírus, né? Lockdown. A gente tem que controlar o vírus para retomar de maneira geral, né? Vida é uma só, o resto a gente vai ter que correr atrás depois, e o governo tem que assumir a responsabilidade de dar as condições objetivas para que as pessoas mais necessitadas consigam correr atrás depois, para que todo mundo consiga retomar aquilo que tinha antes da pandemia, né? A gente precisa daí escolher governos que sejam socialmente sensíveis, tecnicamente competentes, politicamente comprometidos com o bem-estar da população. E mais que a gente fique deixando o vírus se disseminar assim, mais chance de ter variante. Variante que pode escapar a vacina. Então, se vamos abrir tudo, vamos não sei o que e tal, daqui a pouco parece uma variante que tem escape vacinal, e aí a gente perde 1 ano inteiro de pesquisa e distribuição de vacina. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso também. No mais, um abraço a todos e foi um enorme prazer. Muito obrigado, professora Cláudia, Claudinha e professor Bong também, por essas falas finais. Bruno? Queria só, bem brevemente, primeiro agradecer o aprendizado aqui, ao diálogo, né? Acho que essa é a palavra da vez, o diálogo, né? Convidar a Sheila já de antemão, a gente vai fazer uma reunião com os conselhos deliberativos escolares na quarta-feira à noite, para tentar fazer uma mediação, ver se o pessoal nos recebe lá na educação, e dizer, Marquito, que tu vai fazer aí um exercício de mandar essa live para a Secretaria de Educação. Eu acho que era bom selecionar uns trechos, especialmente aí da fala do Boing, talvez, mandar para a turma do MP também, do TJ, a turma ali, eles entendem bem de justiça, sabe, mas nessa parte de saúde, a coisa tá, eu acho que precisa de um reforço, sabe, uma atualização, né, porque realmente a gente tem enfrentado momentos difíceis, assim, umas conversas, parece uma conversa entre amigos, sabe, aquela coisa, eu acho que meu filho é assim, eu acho que é assim, e não é, né, a gente trata de vida, a gente tem dentro de Florianópolis aqui uma capacidade de uma produção técnica e de estudos é muito grande, né, e precisa aproveitar isso, né, para o bem-estar da sociedade. Então, acho que é importante a gente fazer esse tipo de diálogo intersetorial para o executivo e também para ir para o MP e para a justiça. Acho que isso a gente ia ter um ganho muito importante, né. É isso. Agradeço mais uma vez aí e estamos à disposição para o diálogo. Legal, Bruno. A gente vai salvar e depois dá para a gente cortar também, pensar juntos em editar e deixar disponível. Pode ter certeza. Sheila, quer dar uma saudação final aí? Um alôzinho? Eu quero dizer que nós precisamos de um lockdown nacional, né? Com ajuda financeira para as famílias ficarem em casa, para o trabalhador poder ficar em casa, né? Porque a gente só vai voltar ao presencial mesmo, de verdade, quando a pandemia acabar. Mas para acabar com a pandemia, controlar a disseminação do vírus, tem que ter o lockdown, tem que ter ajuda financeira, tem que ter a testagem e tem que ter a vacina, né? Também a vacina para evitar os casos graves. A vacina não impede a infecção, né? Algumas mães questionaram em outros momentos, a vacina não impede a infecção, ela impede apenas a manifestação de casos graves. Então, é o que a gente precisa. A gente tem que pressionar os governantes para fazer isso. Em Araraquara, em São Paulo, São José do Rio Preto, os prefeitos tiveram a coragem de fazer e diminuíram muito as mortes, diminuíram a ocupação das UTIs,
e resolveu ali um pouco, ali na região, nessas cidades onde foi feito. Então, a gente precisa disso nacionalmente. Enquanto não for feito isso aí, não for feito esse lockdown, e essa ajuda financeira para as famílias, para o trabalhador, não vai controlar a pandemia, e as aulas presenciais pode até voltar, volta e fecha de novo, volta e fecha de novo. Nós vamos ficar nesse lenga-lenga muito tempo. Então, eu acho que o Marquito, que é do PSOL, já deve ter visto essa discussão, deve estar participando disso aí. Eu acho que nós, como povo, como usuários do CIV, a gente tem que pressionar por isso aí. Eu acho que é o único jeito de voltar à aula presencial é controlando a disseminação do vírus. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sheila. Muito obrigado a todos e todas, né? Assim, essa disposição, 1h45 de live é bastante tempo, mas o debate foi super qualificado. Agradecer a presença de todo mundo, agradecer especialmente também a Carlinha do nosso mandato, o mandato agroecológico, toda a equipe ali também que ajudou a elaborar e fazer os convites e estar na organização aqui da live. A gente agradece e seguimos firme aí. Essencial é a vida, seguimos juntos nessa caminhada e nessa tentativa de diálogo, né, e de encurtar esses caminhos por uma sociedade muito mais cidadã, muito mais igualitária, muito mais justa, né? É o mínimo que a gente precisa para esse momento. Então, uma boa noite a todos e todas. Muito obrigado. Boa noite.